projeto, eu disse que tudo caberia no balaio. A religiosidade, a fé, os lados, as formas de fazer. E claro que a nossa querida Umbanda, a Umbanda Sagrada, ela deve estar aqui por muitas vezes. E hoje é a primeira vez que nós vamos falar desse assunto aqui com o pai Guilherme de Ogum, da cidade de Araricá, que muito me honra estar aqui, né? Obrigado, porque além de um grande religioso, também é um grande amigo. Seja bem-vindo ao Balaio. Obrigado, Israel. Obrigado por poder estar aqui fazendo essa entrevista contigo, falar um pouco da minha caminhada, da minha história religiosa. E é sempre bom ter amigos juntos aqui, como tu tá aqui, sempre com a gente junto, né, Israel? Sempre juntos. Sim, sim. Pai, me fala da onde veio a tua espiritualidade. Onde é que tu te viu religioso pela primeira vez? Israel, minha história começou, eu tinha uns 8 anos de idade, eu tinha um problema neurológico. E a minha mãe, naquela época, minha mãe carnal, ela frequentava um terreiro. Então, fui até lá, pequeno, e foi feita uma cirurgia espiritual em mim. Para os médicos poderem achar o que eu tinha. E até hoje, se eu fechar meu olho, eu me lembro do congá, da finada madrinha de Sapiranga. Eu consigo me lembrar, eu consigo escutar o ponto que foi puxado naquela cirurgia espiritual, e ali começou meu laço. Sempre fui luterano de família, só que eu ia na igreja e faltava aquele algo a mais. Sentia vazio, me sentia uma pessoa que eu queria poder colaborar e ajudar mais as pessoas. Sempre foi de mim isso. E eu ia na igreja e não me sentia, não era ali meu lugar. Até que teve uma vez que eu fui num culto, as pessoas não deixaram eu entrar por causa da minha roupa. E ali eu comecei uma busca. Eu sentia que eu tinha alguma coisa para buscar, só que eu não sabia o que era. Eu não sabia o que poderia ser. Foi passando o tempo, foi passando, frequentei alguns espaços, e um amigo meu, Ricardo, disse para mim: olha, eu tenho uma pessoa para te apresentar. E eu já todo ressabiado, porque já tinha gastado dinheiro em outros lugares. Eu tenho uma pessoa para te apresentar. E eu, não, vamos lá. Dia 15 de março de 2009. Fui lá, conheci o Pai Nelson. Então ali, quando eu cheguei ali, Israel, não tenho o que falar. Sabe, quando tu chega num lugar e tu sente assim, aqui é meu lugar, aqui é que eu quero ficar. Então, não tenho o que falar, sabe? Minha caminhada religiosa começou em março de 2009, com o Pai Nelson. Eu estou até hoje. Faz quantos anos isso? Isso a gente está 16 anos. 2 anos toda uma maioridade já. 16 anos. Yeah. 16 anos é bastante tempo, né? Sim. E hoje a gente vê as pessoas migrando muito de casa, né? Buscando algo que não encontra em lugar nenhum. Como é que o senhor vê isso? Claro que dentro desses 16 anos deve ter tido alguma dificuldade, algum desentendimento, mas como é que se supera isso para que se permaneça no mesmo lugar? Na minha visão, para tudo precisa se firmar uma raiz. Uma casa não se começa pelo telhado, se começa pelo alicerce. Eu acho que todo lugar que tu se ache bem vai ter dificuldades, e onde eu sempre falo que a gente é preparado para isso. As dificuldades vêm para a gente poder superar e poder passar conhecimento. Essa coisa de ficar pulando de axé, de casa, claro, são casos e casos, né? Minha visão, sempre falei desde o começo, se eu saísse da mão do Pai Nelson, eu acho que não seria em meu lugar minha religião. Já me questionaram várias vezes, para mim ir para a nação, para mim procurar, eu sempre pensei assim, sabe? Se a árvore me ter ido para a nação, eu já teria desde o começo. Então lá foi uma casa que me acolheu e tô lá até hoje. Sim. O senhor falou da nação, né? Que o senhor não tem aqui, tem Umbanda aqui em Banda. As pessoas, e vejo o senhor muito mais Umbanda, né? Pode me dizer se eu estou errado, né? Até do que aqui em Banda gosta da Umbanda, né? E fala muito sobre isso.
Você vê algum preconceito em alguns lugares que o senhor passa, tipo, ele é só de Umbanda, enfim, ou não? Muito, muito. Tem pessoas que não se tem respeito pela Umbanda, sabe? Então, o que eu sempre falo, a gente sabe a nossa verdade, sabe o que a gente prega, mas o preconceito é grande. Assim, não que o pessoal não bota muita força na Umbanda. Eu sei a força da Umbanda e o pessoal fala, né? Mas a gente fica naquela assim, cara, vou fazer o meu e deu, sabe? Aqui a sua casa é em Araricá, a gente falou de Sim. preconceito, né? E é uma região totalmente germânica. Há algum tipo de preconceito por executar sua fé num lugar como aqui? Nós estamos com a casa aqui já há 5 anos, então já passamos por muita intolerância aqui, por ser de religião de matriz africana, por ser né, da Umbanda, da Quimbanda, tambor, uma coisa que não é normal daqui. Teve igrejas que jogaram água benta aqui na frente, aquela coisa toda, né? Mas a gente sempre criou em respeito, né? A gente sempre respeitou eles. Então, assim, ó, devagarinho agora o pessoal já está entendendo do que a nossa casa faz. O que a nossa casa faz. Então, ainda tem, né? Mas a gente está cada vez driblando isso e o pessoal está aceitando. Eu sempre digo assim, tem muita gente que criticava e hoje são consulentes aqui da casa. Porque viram do modo que a gente trabalha. Então, o pessoal está começando a ver de como a gente conduz a nossa casa, né? Então, isso é só o tempo agora, né? Só o amadurecimento e aquela coisa de como as coisas vão andando, diz que me diz que acontece, pelo que a gente faz aqui na casa, né? Sim. Embora o senhor seja novo, né, de idade, vamos voltar nesses 16 anos, quando conheceu o Pai Nelson, enfim, e a religião está em constante mudança. Todo Muito. ano muda alguma coisa, né? A gente estava falando sobre isso até fora do ar aqui. Com 16 anos já dá para falar que alguma coisa mudou. O que mudou lá de quando o senhor conheceu a Umbanda, que de repente hoje o senhor não faz mais ou não vê mais? Tu sabe, Israel, quando eu entrei na religião, eu sempre fui músico, né? Então, eu entrei na religião e eu comecei a me dedicar ao tambor. Aquele feijãozinho com arroz, aquela coisa mais voz, menos som. Isso foi uma evolução que teve muito hoje em dia, né? O tambor virou muita questão de marketing, de barulho, coisa, né? A religião também. A questão de quando eu entrei para a religião para hoje, eu vejo que hoje as pessoas entram na religião porque querem resultado financeiro, querem resultado de glamour, e querem resultado. Eu preciso ser visto. E religião não é isso. Sempre falei, sempre falo aqui para os meus filhos aqui em casa que quem procura isso tá na casa errada. Nossa casa não é isso e nunca vai ser. A gente trabalha com humildade. O meu pai de santo tem 45 anos de religião e uma humildade em pessoa. Desse tempo que eu conheço ele, ele é uma pessoa que sempre foi a mesma. Nunca ele poderia realmente se demonstrar que bandeira, um bandista pela a carreira que ele tem, e ele sempre nos mostrou humildade. Sempre a mesma pessoa. Então é isso que eu vejo que falta muito, que mudou muito de quando eu comecei para hoje, né? Hoje as pessoas querem resultados financeiros, querem resultados, mudanças sem estar pronto para mudar. As pessoas querem, mas não estão prontas. A cabeça quer, mas o coração não está pronto ainda. Vejo muito isso, sabe? A gente vê as pessoas falarem muito que determinado projeto social tira os jovens da rua, que a igreja tira as jovens da rua, né? E a sua casa, eu vejo que é uma casa que tem muitos jovens, né? Nossa. Adeptos religiosos. A que se deve isso? Né? Por que o senhor acha que o senhor é tão procurado pela juventude? Tu sabe, Israel, assim, a nossa casa, como foi uma casa de renovação aqui na cidade, eu tenho muitos filhos e filhas de santo que a sociedade nunca aceitavam eles. Por escolhas, enfim. E a gente sempre trabalhou em cima disso. Eu, por trabalhar com criança, sei que
A gente tem esse poder, sabe? A religião é isso também. E aqui eles podem ser livres, pode ser quem eles são. Não é aquela coisa quadrada, né? Então a nossa casa tem muito disso. A gente, hoje eu vou te falar assim que 80% dos filhos da casa são jovens. E jovens que procuraram uma resposta e aqui acharam. E como fazer para que esses jovens, né, eles não se vislumbrem pelaquilo que hoje a internet mostra, né? A internet hoje está mostrando a sua história, mas ela Sim, mostra várias outras coisas que a gente sabe que não são legais. Como é que faz para controlar isso? muita conversa. Por isso aquela coisa que eu tava falando contigo até fora, a gente toca muito dentro de casa. Pouco a gente vai pra rua. A gente vive a religião dentro do nosso terreiro, do nosso ilê, aqui da nossa casa. Então, é na conversa, é constante, né? Constante, a gente conversa muito, muito, porque vem muita coisa da internet. Ah, porque eu vi que meu caboclo é assim, porque meu Exu é assim, porque ele, na história dele, ele é assim. Não, gente, calma. A poeira baixa, as coisas vão acontecendo, e devagarinho a gente vai alinhando as coisas, né? Sim. Me conta uma história de fé, assim, alguma coisa que aconteceu dentro da religiosidade que o senhor pode contar pra gente que lhe mostrou que a religiosidade era presente na sua vida, ou que o senhor tenha presenciado, enfim. A fé começou pela minha mudança, sabe, Israel? Eu, há 10 anos atrás, estava numa sessão de Quimbanda lá na casa do meu pai de santo, e meu Exu falou que ele queria fincar o garfo dele, queria fazer a casa dele. Eu morava num apartamento, eu pensava, gente do céu, como eu vou fazer isso? Eu não tenho nem ideia como isso pode acontecer, como é que poderia acontecer isso. E tu sabe que eu que eu aprendi na religião, sempre agradeci pelos tombos, por tudo. Então a minha caminhada assim na religião sempre foi assim, nunca foi muito fácil, sabe? No ano que eu fui fazer o coroamento da minha mãe, uma semana antes fundiu o motor do meu carro. Como é que eu ia fazer para ir para lá? Ônibus e vamos lá. Cheguei, fiz minha obrigação, voltei, então tudo foi assim. E quando meu show falou que isso ia acontecer, eu não é que eu duvidei, né? Mas assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai acontecer isso, né? Isso foi começo de 2015. Isso foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, aonde eu dava aula aqui no município de Araricá e eu tinha uma aluna minha e ela conversando, e a gente teve muita, como é que eu vou te falar assim, uma conversa sadia, aquela coisa assim, né? Vamos falar assim, aquela coisa que tu conheceu a pessoa, mas tu, parece que eu já conheço, sabe? Uma pessoa que, aquele sentimento, né? Química. Aquela química. E ela pegou o telefone da mãe dela e mandou uma mensagem pra mim, né? Mãe, eu tenho o meu professor, eu queria que eu te apresentar meu professor. Cara, e ali começou, e a gente começou a conversar do nada, assim, Israel, assim, a coisa mudou a minha vida, assim, sempre digo 360 graus, não, foi 720 graus, foi assim. E eu conheci uma pessoa que ela era açildeiana, e ela sempre falava pra mim que ela sempre pediu na vida dela uma pessoa com fé, uma pessoa que uma pessoa que não visse só a parte de dinheiro, que uma pessoa que completasse ela na fé. E ela, naquela época ela achava que ela ia ter um pastor, né? E conheci a Lilian ali no final do ano. Estamos juntos até hoje. Como é que é o nome do cupido, só pra gente Agora, minha filha. contextualizar a história? É, e estamos juntos até hoje. E a gente construiu uma vida linda, estamos construindo uma vida linda. Uma vida que eu sempre pedi aos pais, sabe? Aquela vida plena, aquela vida tranquila, aquela pessoa parceira. Porque eu embarquei no sonho dela, ela embarcou no meu sonho. Imagina uma pessoa sedeiana, hoje um bandista. Então,
várias coisas, sonhos dela que ela teve, conversando com o meu Exu, conversando com o meu pai, coisas que faltavam, isso aconteceu, se concretizou. E desde ali, assim, a gente vem numa crescente, nós dois juntos, muito, muito bonito, sabe? E a última, assim, que teve na nossa casa foi uma consulente que vem aqui na casa. Ela estava grávida e os filhos e os médicos falaram que ela não ia conseguir segurar o neném. Ela não ia conseguir segurar, ela não ia poder ter esse filho, que ela poderia se preparar que ela ia perder esse filho. E ela veio de uma sessão de Umbanda e meu pai falou que ela ia ganhar. Que esse filho ia nascer. E hoje ele tá aí com 6 meses já. Ela fala nosso milagre, né? Então a nossa casa aqui em Israel, a gente trabalha muito com a caridade. A gente tem um axé de cura muito grande aqui na casa. Cara, e cada vez mais gente na assistência, pessoal procurando a casa, então isso pra mim é o maior milagre, a maior coisa mais linda pra mim na religião é isso, sabe? E a Umbanda, ela é muito isso, a caridade, né? Como o senhor falou, e fora também o senhor falou que uma coisa que eu acho bacana é que o senhor não vive da religião, né? Tem o seu trabalho. Como é que faz para conciliar trabalho com tanta gente que vem bater aqui? Daí que eu te falei que vem da parceria que eu tive, assim, eu não vivo da religião, mas eu vivo pra ela, né? Então meu celular é 24 horas, direto, tô sempre em função, mas como eu te falei da parceria que a gente tem, sabe? Não é fácil. Às vezes tem dias, tem semanas que a gente tá semana toda em função, mas eu faço porque eu gosto. Eu sempre digo para meus filhos, precisarem de mim, chamem que a gente tá aí para isso. Porque a vida tá sendo tão bonita, tá sendo tão grata para mim, tá sendo tão gratificante isso tudo que para mim ficar até 2, 3 horas da manhã se precisar, para mim nunca vai ser, não está sendo incômodo isso. Porque são tantas graças que eu consegui, assim, que para mim é prazeroso. Muito bom. Bacana. O seu Exu, Exu Maré, Sim. né? E o senhor faz uma festa na praia, fez, né, no último ano, vai repetir. Como é que toma cuidado para levar o Exu em especial, que é tão mistificado e desmistificado também? Como é que toma esse cuidado para levar o Exu para a praia e para que seja algo ordeiro? Tu sabe, Israel, o Maré, ele já está há 15 anos comigo. A gente trabalha junto. Então ele nunca vinha falando assim, nunca tinha falado assim de fazer a gira na praia assim. Então no final do ano passado, ele disse que ele queria fazer a gira dele na praia. Fomos, fizemos, só que a gente aqui na casa a gente é bem unido, sabe assim. Então a gente convidei meus irmãos de santo, convidei nossa casa e deu uma festa linda. Ele conduziu com bastante maestria. Foi uma obrigação assim divina, linda, sabe? É aquela coisa, a gente prepara os médiuns aqui em casa. Então deu tudo certo, 100%, foi muito bonito. E como é que o senhor vê os Exus na beira da praia hoje? Os outros? O que eu vou te falar? É um reino, né, Israel? É um reino que do meu Exu que veio de lá. Então cada vez mais está aumentando, né? Mas eu não toco em Dia da Mãe, né? Eu sempre 2 de fevereiro. Sempre faço depois disso. Porque é como um reino igual um cruzeiro. Então eu quero levar isso. Todo ano eu quero poder fazer o encontro de quilmaneiros na praia. Eu quero poder levar essa bandeira, sabe? Porque o Exu não é só bebedeiragem, não é só isso. O Exu tem muita força e muita luz e muito ajuda as pessoas, sabe? Então eu quero poder fazer isso todos os anos. Próximo ano a gente já tem uma data pré-agendada já. O Pai Nosso está comigo. Tem bastante gente em volta, né? Gostaria muito da tua presença essa próxima vez. Naquela data, se for, eu não posso, mas se for outra, eu vou estar lá. Então, a gente tá crescendo, né? Eu te falei, a nossa humildade a gente tá indo.
Quem é que o pai Guilherme admira? Mesmo que não conheça, mas que de repente vê e admira, assim, mesmo que à distância. Olha, Israel, eu tenho muito gosto, assim, pelas pessoas, assim. Gosto muito do trabalho da mãe Fernanda, demais, assim, da mãe Fernanda, do jeito dela, do jeito que ela conduz a religião. Pai Ricardo, gosto bastante dele também, do modo que ele conduz. Então são N's amigos que a gente tem assim a longa data, assim que cada um tem o seu modo de tocar, né? E eu admiro sempre gostei da religião, aquela religião humilde, sabe? Então a gente tem bastante amigos que pregam a religião assim. Então eu tenho bastante admiração pelas pessoas assim que não vivem da religião só por fins lucrativos, sabe? Eu gosto daquela religião que realmente eu prego, né? Eu sei que não é todos, mas muita fé não se cobra, né? É o que eu prego pra mim, né? Então tem muita gente que só vê religião por dinheiro, né? Então essas pessoas que nem agora que teve a enchente, olha, o jeito que a minha Fernanda trabalhou foi fora do comum. Admirável, assim. Verdade. Tambor. Acho que o pai Guilherme começou no tambor, né? Tamboreiro. Quem são os tamboreiros que o senhor admira? Ai, tambor, tem bastante gente, assim, que eu gosto, assim. Quem é que toca aqui? Vamos começar pelos de casa. Aqui na casa nós temos nossos tambores da casa, né? A gente tem dois filhos de santo meu que tocam. Tem o meu filho também, meu filho carnal que também está começando a pegar o tambor. E tem o pessoal, o Anderson toca muito aqui em casa também, o Michel toca bastante aqui em casa, o pessoal do Amante da Madrugada toca bastante aqui em casa. Então eu gosto de ter essa mescla, sabe? Mas aqui na casa a gente preza muito do nosso povo da casa tocar, né? Muito. Gosto muito, assim, da questão de fora, do Igor, do modo do Felipe, do Wagner. São pessoas que eu admiro no tambor. O Wagner, eu admiro ele pela história dele. Né? Assim, é uma pessoa que tem uma história muito linda no tambor. E eu sempre gostei do tambor, aquele tamborzinho bem tocado, cadenciadinho, sabe? E é o que eu faço aqui em casa. Sempre digo assim, aqui em casa sempre teve essa facilidade de tambor, assim, de ter, porque veio já do meu sangue, né? Eu comecei na religião tocando tambor. No tempo que eu comecei a tocar tambor, não tinha quem me ensinar, né? Então, quem me ensinou o primeiro toque foi o Pai Nelson, uma coisinha bem light, assim, para poder tocar. Depois veio um irmão de santo meu, o Ricardo. Ele também começou a me ensinar, o Leandro de Oxalá, o Daniel. Então, assim, fui agregando e fui indo e fui fazendo o meu modo. Mas eu nunca quis tocar profissionalmente, assim. O meu eu sempre quis tocar dentro do terreiro, sabe? Nunca Queria saber tocar. nunca almejei tocar pra fora, ter equipe, coisa assim, porque naquele tempo não tinha muito isso aí. Não tinha. Aquele tempo era uma coisa pra ti. Tu se preocupava com os pontos, se preocupava com o andamento de casa. Então hoje, naquele tempo não tinha o lado profissional, né? Era mais o lado casa. O terreiro era mais casa. Antigamente o terreiro se vivia mais dentro de casa. A gente foi tocar uma festa de umbanda pro pai Ogunhara, ele já tinha praticamente 40 anos, nunca tinha ido pra rua, porque a gente aprendeu a tocar muito em casa. Então hoje que as coisas estão indo muito assim pra fora, né? Mas no meu tempo era muito dentro de casa as coisas. Sim. Voltando a falar um pouco de Exu, o que que acontece? O que que acontece? A gente sabe que cada doutrina, cada jeito é um jeito, mas uma entrevista permite a opinião. Claro. Né? O que que acontece que o senhor vê fora daqui que não pode acontecer aqui? Olha, eu já vi, nada contra, como eu falei, assim, são cada caso e casos. Eu já vi Exu dirigindo carro, Exu pegando moto, Exu muito bêbado, essas coisas assim. Isso pra mim não é o que eu acho que. Não que ele não possa aprender, não, o Exu tá em constante evolução sempre, né? Mas é uma coisa que eu não. Exu pegando o microfone,
As coisas assim, para mim, não vêm da minha doutrina e eu não quero perder essa essência, sabe? Então são coisas que eu não permito muito aqui na casa. Agora a gente está usando o microfone, né? Mas antigamente não. Era no gogó, no tambor e era isso aí. Então tá modernizando demais as coisas, sabe? Tem muito glamour. E eu acho que tem bastante glamour e pouca espiritualidade, que eu sinto, né? Então são pessoas que acham que o Exu é só bebida, festa, cigarro, e girar e sair de lá bêbado e ir para outro lugar e assim vai. A gente não é assim. Aqui em casa a gente não é assim. Pro o Exu poder girar na rua, ele tem que estar firme. Claro, filhos meus aqui que tem Exu que, digamos, no painel, sou da mesma bandeira, né? Mas fora da casa são poucos. Eu acho que o médium tem que estar pronto, né? Para poder fazer isso. Porque fora não é dentro de casa. Eu sempre falo, aqui dentro de casa pode se bater nas paredes, aqui a gente está numa doutrina. Fora não. Há uma segurança a mais, né? Então eu vejo muito que o Exu na rua, ele tá muito humano. Tá muito humano do que era para ser, do que eu conheci antigamente, sabe? Antigamente, há 16 anos atrás, né? Que já é antigamente, como Sim. eu falei, a religião muda todo ano. Eu faço entrevistas desse formato há 10 anos, né? Junto com o Kizomba e tudo mais. Sim. Rodum antes. E tem uma pergunta que eu sempre faço, mas que eu nunca apliquei ela dentro de uma casa de umbanda. E pelo amor que eu vejo que o senhor tem pelo Sim. seu caboclo, eu vou lhe perguntar, se o senhor pudesse encontrar com o Pai Ogum em algum momento, o que o senhor ia dizer para ele? É complicado de falar do pai, sabe? Meu pai mudou minha vida, sabe? É um pai. Eu só falo dele, eu me embargo porque eu não tenho que falar do meu pai Ogum, sabe? Eu só ia falar para ele muito obrigado por poder ter me escolhido como filho. Porque ele é fantástico. Para mim, assim, divisores de água, assim, mudou a minha vida. Demais, assim. E o que cabe no balaio do Pai Guilherme? Nossa, eu acho que, assim, sabe o que cabe, assim, que eu prego, assim, muito, assim, a questão da fé, assim, do amor verdadeiro, sabe? Eu acho que o que cabe, assim, dentro, assim, do meu balaio, assim, é essa coisa, assim, de fazer por amor, sabe? Entende? Tá, muito obrigado por ter me permitido estar aqui, né? Aliás, quem me permitiu estar aqui são os seus filhos que me chamaram para lhe dar esse presente, né? Então, a câmera está aberta para o senhor falar o que o senhor sentir para os seus filhos, para as pessoas que vão lhe acompanhar hoje e depois quando ver esse vídeo ao longo dos anos. Só tenho a agradecer a meus filhos, agradecer primeiramente o meu pai de santo, meu pai, por poder por confiar em mim, aos meus filhos, muito obrigado por confiar no meu axé, por confiar na minha pessoa, e eu só quero pedir sempre para eles que continue esse legado de fé, de fortalecimento, de sabedoria, de condução e de amor pela religião. Eu acho que o que falta mais na nossa religião, Israel, é amor pela religião, é amor, menos deslumbre, mais religião, menos dinheiro, mais fé. Eu acho que isso que falta muito hoje na nossa religião, e eu quero que daqui para frente os meus filhos que ganharam seu cacicado, que fazer o jus da nossa bandeira, que possa continuar esse legado que eu aprendi e eu estou passando para eles. Eu tenho certeza que meus filhos vão fazer isso também. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, parabéns pela história, né? Eu vejo na emoção nos teus olhos sempre que tu fala sobre religião e sou prova viva. Se não desses 16, pelo menos uns 14, 15, eu te acompanho e sei que sempre foi assim, com toda essa fé e devoção. Parabéns. Obrigado. Né? Feliz Dia dos Pais, que é agora no próximo fim de semana, e até o próximo balaio. Eu sempre te amei, sempre